A paz do Senhor, irmãos. Tomem vossos assentos, por favor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. E me dá retorno aqui em cima, por favor, que não tem retorno aqui, não. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo de número 5. Só o retorno, por favor, que não tem. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo de número 5. Quero agradecer ao bispo pela oportunidade de dizer que o bispo é gente muito boa, gente da melhor qualidade, me tratou com muito carinho e com muito apreço. Então nós vamos transmitir uma palavra. Daniel, capítulo 5, versículo 5, a última parte do versículo diz assim: glória ao nome de Jesus. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte o castiçal na estucada parede do palácio. Última parte do versículo. E o rei via a parte da mão que escrevia. E o rei via a parte da mão que escrevia. Me dá retorno aqui que está muito ruim. E o rei via a parte da mão que escrevia. Só retorno. Da igreja não, só retorno. Define aí. E o rei via a parte da mão que escrevia. Esta mão aqui que escreveu, agora melhorou, era a mão de Deus. Esta mão que está escrevendo na parede estucada é a mão de Deus. Então, baseado neste versículo, nesta última frase do versículo, a gente entende que quem escreveu isto foi Deus. Então, olhando na Bíblia, eu descobri que Deus escreveu em 3 lugares. Existem outros lugares, mas eu li os 3 lugares que Deus escreveu. Deus escreveu na parede estucada, Deus escreveu nas tábuas dos mandamentos e Deus escreveu na areia. Jesus escreveu na areia. No livro do Êxodo, quando Deus chama Moisés no Sinai, a Bíblia diz que Deus dá a Moisés a lei, que Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, e Deus escreve isto em 2 tábuas. Quando Moisés recebe as 2 tábuas, está escrito: e Moisés recebeu as 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus. Então Moisés tem de posse as 2 tábuas que Deus escreveu. Moisés tem nas mãos uma das provas irrefutáveis que Deus existe. Na mão de Moisés estão as 2 tábuas que Deus escreveu literalmente. Isso é um valor incalculável. Ter as tábuas aonde Deus escreveu é valor incalculável. Se um quadro pintado por Leonardo da Vinci vale milhões de dólares, quanto não valeria as tábuas que Deus escreveu? Moisés tem de posse 2 provas irrefutáveis da manifestação de Deus. Deus escreveu. Ali estavam as diretrizes de Deus, os preceitos de Deus, os conceitos de Deus. Ali estava a manifestação do zelo de Deus, do carinho de Deus para com Israel. Aquelas tábuas, elas tinham registradas tudo aquilo que Deus queria que Israel fizesse e como Israel iria se portar pela nação que se chama pelo nome do Senhor.
Israel seria diferente se praticasse o que estava nas tábuas. Israel seria abençoado se praticasse o que estava nas tábuas. Israel seria a referência se praticasse o que estava escrito nas tábuas. Israel iria conquistar muitas coisas se praticasse o que estava escrito nas tábuas. Aquilo que Deus escreveu nas tábuas era para reger a nação, ensinar a nação, cuidar da nação, promover a nação, projetar a nação e tornar a nação diferente de todas as nações da terra. Então Moisés desce com as tábuas da lei. Quando Moisés chega no arraial, tem um barulho. É que Arão foi convencido pelo povo a fazer um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando a voltar. E aquele bezerro de ouro tornou-se o Deus da nação de Israel. Israel dançava diante do bezerro, dizendo: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Este é o Deus que nos abriu o mar vermelho. Este é o Deus que nos fez triunfar. Este é o Deus que matou o exército do faraó. A este Deus a glória e a honra. Quando Moisés viu aquela aberração, Moisés quebrou as tábuas. Moisés partiu as 2 tábuas que Deus havia escrito. Moisés destruiu onde estava escrito os mandamentos. Moisés quebrou onde estavam escritos os princípios de Deus, as diretrizes de Deus, as referências para a nação ser diferente. Moisés partiu aonde Deus escreveu a aliança. Moisés quebrou aonde Deus escreveu o que tornaria Israel diferente se lesse e praticasse o que Deus escreveu. E agora? Israel está sem a diretriz de Deus. Israel está sem os mandamentos. Israel está sem os preceitos escritos por Deus. O que guiaria Israel, Moisés destruiu. O que ensinaria Israel, Moisés quebrou. O que projetaria Israel, Moisés destruiu. E agora Moisés manda matar todos os idólatras e vai conversar com Deus. Capítulo 34 do Êxodo. O Senhor Deus disse para ele: Moisés, lavre 2 tábuas, iguaizinhas a que você quebrou, as primeiras. Porque eu, o Senhor, estou te chamando para o monte, e eu vou escrever nas 2 tábuas que você lavrar as mesmas palavras. Novamente. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Eu estou disposto a escrever as mesmas coisas. Eu vou escrever as mesmas palavras. Eu vou escrever com o mesmo carinho. Eu vou escrever com a mesma intensidade. Eu vou escrever tudo aquilo que eu escrevi nas outras. Eu sou um Deus que lhe dou a segunda chance. Eu vim aqui nesta noite lhe dizer: se você quebrou a primeira aliança, se você destruiu as 2 tábuas primeiras, se você partiu aqueles princípios que Deus lhe deu, não é o fim da tua trajetória. Deus escreve tudo novamente. Glória ao nome de Jesus. Deus está disposto a escrever novamente. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: eu vou escrever as mesmas palavras. Ou seja, o fato de você ter quebrado as 2 primeiras tábuas não muda o que eu penso de você. O fato de tu ter quebrado as 2 primeiras tábuas não vai mudar o plano que eu tenho contigo. O fato de você ter quebrado as 2 primeiras tábuas não vai mudar o que eu penso a teu respeito. Deus não é o diabo que não dá chance segunda. O diabo só quer destruir, mas Deus não abre mão da tua vida. E ele está dizendo: eu vou escrever de novo, com a mesma paciência,
com a mesma mão, os mesmos mandamentos, as mesmas palavras, vou escrever com o mesmo cuidado, porque eu tenho uma obra na tua vida. Glória a Deus. Deus renova as promessas que Ele te fez hoje. Deus renova o pacto que Ele fez contigo hoje. Deus renova a aliança contigo hoje. Deus renova os projetos que Ele tem contigo hoje. Agora, existe uma diferença. Qual? As duas primeiras tábuas, quem lavrou foi Deus. Porque Moisés subiu sem as tábuas e desceu com as duas tábuas. A segunda, Deus vai escrever as mesmas coisas. Mas Deus diz, quem vai lavrar as tábuas é você. Agora, você não vai lavrar as tábuas como você quer. Você vai lavrar as tábuas iguaizinhas a que você quebrou. Eu me responsabilizo escrever as mesmas coisas. E você me traz duas tábuas iguais. Eu só vou escrever as mesmas coisas se as tábuas forem iguaizinhas. O que significa isso, pastor? Deus está dizendo, eu estou disposto a escrever novamente, só que o teu coração tem que estar igual o da primeira vez. Não venha com coração diferente. Venha com um coração puro como era antes, com um coração liberto como era antes, com um coração alegre como era antes, com um coração batendo forte como era antes, com um coração quente pegando fogo como era antes. Se me trouxer o mesmo coração igual, eu vou escrever igualzinho o que eu escrevi antes. Você pode adorar a Ele. A Bíblia diz que Moisés lavrou duas tábuas e subiu ao monte. O Senhor Deus disse, dá as tábuas aqui. Aí Moisés deu as tábuas e Deus escreveu. Escreveu do mesmo jeito que escreveu nas outras. Capítulo 34, Êxodo. E Moisés, quando desce, diz a Bíblia, que a glória foi tão forte, que o seu rosto resplandecia. Veja que a primeira vez que Deus escreveu, não teve tanta glória como teve a da segunda. Porque na segunda chance, Deus quer carimbar com maior glória a tua vida. A Bíblia diz que Moisés, quando desceu do monte, o seu rosto resplandecia, só que ele não sabia. O rosto brilhava, mas ele não sabia. O rosto resplandecia, mas Moisés não sabia. Quem soube? Quem olhava para ele. O grande problema é quando a gente sabe que o rosto resplandece. Não sou eu que tenho que ver o meu rosto brilhando. Não é você que tem que ver o teu rosto brilhando. Quem tem que ver o meu rosto brilhando é quem olha para mim. Quem tem que ver o teu rosto brilhando é quem olha para você. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque você é a referência. E quando olharem para você, você nem sabe, mas vão dizer, teu rosto está brilhando, teu rosto está brilhando. Deus é na tua vida, Deus está contigo. E o que foi que Moisés fez? A Bíblia diz que pegaram um véu e colocaram no rosto de Moisés. Por quê? Porque a glória era transitória, era desvanecente, a glória desvanecia, ela saía. E sabe o que aconteceu? A glória foi saindo e Moisés não tirou o rosto, tirou o véu. Enganou o povo. Ninguém sabia o que estava por trás do véu. A glória estava indo embora, mas o véu cobria. A glória estava acabando e o véu cobria. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que tirar o véu e voltar para o monte e pegar mais glória. O que ele fez? Não voltou no monte e cobriu o rosto. Pregador tem prazo de validade. Cantor tem prazo de validade. Quando estiver vencendo, não põe o véu.
vai no monte. Monte aqui não é montanha literalmente, monte aqui é a presença de Deus. Quando você perceber que a glória não é mais a mesma, não põe o véu para enganar o povo. Vai aonde você buscou a primeira vez, a glória está lá. E Ele está disposto a te encher da presença dEle novamente. Eu não vi Pedro bater em Moisés. Eu não vi João bater em Moisés. Eu não vi nenhum apóstolo que andou com Cristo bater em Moisés. E eu nem vi o próprio Jesus bater em Moisés. Mas eu vi Paulo dar-lhe uma cacetada em Moisés por causa do véu. Paulo mexeu na espinha dorsal doutrinária de Israel, da lição do Velho Testamento que perdura até hoje. Moisés é a referência para eles. Moisés é que deu a lei. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: se o ministério da morte, a lei, foi gravado em letras de pedras, debaixo de muita glória, como não será de maior glória o nosso ministério, que é o do Espírito? Ora, era tanta glória quando Deus deu a lei a Moisés, que o seu rosto, Paulo diz, resplandecia. E tiveram que pôr um véu. Aí Paulo vai dar-lhe a cacetada. Nós não somos como Moisés, que colocou o véu para que ninguém percebesse que a glória estava indo embora. Paulo está dizendo, nós não vamos enganar ninguém. Por quê? Porque nós, com a cara descoberta, refletimos a imagem do Senhor. Oh, você pode adorar a Ele. Tira o véu nesta noite. Não coloque o véu. Não coloque o véu. Se a glória foi embora, volta no monte de Jeová, me dá mais poder. 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 Não coloque véu. Tem pregador colocando véu, tem pastor botando véu, tem cantor botando véu, tem igreja colocando véu. A glória não existe mais, eles colocam o véu e estão vivendo do passado. Nós estamos numa geração que precisa viver de um presente de poder. Você pode adorar a Ele. Deus escreveu nas tábuas. Deus escreveu nas tábuas. Deus escreveu na areia. A Bíblia diz que Jesus estava no templo. Ele estava onde? Vamos trocar tempo e igreja. Jesus estava na igreja, escrevendo na areia. Não me pergunte o que ele estava escrevendo, que eu não sei. A Bíblia não me autoriza a descobrir o que ele estava escrevendo, só sei que ele estava escrevendo. E veio uma turma de religiosos, judeus, e trouxeram uma mulher, que segundo eles, havia sido pega em flagrante cometendo o pecado de adultério. Aqueles acusadores disseram: esta mulher foi pega praticando o próprio ato. E Jesus continua escrevendo. A lei de Moisés manda apedrejar. E Jesus continua escrevendo. Porque é a lei que foi dada por Deus. E Jesus continua escrevendo. E tu, mestre, o que dizes? Jesus parou de escrever, olhou para eles, continuou escrevendo. E tu, o que dizes? Jesus parou, olhou e disse: quem não tem pecado, fique à vontade para jogar a primeira pedra. E voltou a escrever.
Primeira lição desta passagem. Jesus estava escrevendo no chão, na areia do templo. E trouxeram a mulher para o templo para acusá-la. Lá vai. Templo não é lugar de acusar ninguém. Aqui é lugar da pessoa ser absolvida. Templo é lugar da pessoa ser reconstruída. Aqui é o hospital da alma. O cabra ou a pessoa chega prisioneira, sai liberta. Chega doente, sai sarada. Chega condenada, sai perdoada. Chega destruída, sai reconstruída. Chega perdida e sai achada. Chega aqui com o nome no inferno e sai daqui com o nome no livro da vida. Glória a Deus. A segunda lição do texto é que enquanto eles acusavam a mulher, Jesus escrevia. A segunda lição é: não importa o que falem de você, não vai mudar o que Jesus está escrevendo. Não importa o que venham falar de você, Jesus continuará escrevendo. Eu não sei o que ele escreveu, mas eu sei que era importante. Por que era importante? Porque ele não para. Ele interrompe, olha, fala e volta a escrever. Ninguém escreve na areia, para e depois volta a escrever. Diante de uma situação dessa, se o que ele estava escrevendo não era importante. Então, importante não é o que falam de você, importante é o que Jesus escreve. Importante é o que Jesus escreve. Mesmo que você não saiba o que ele escreveu, mas é mais importante do que falam de você. Oh, glória ao Deus Todo-Poderoso. E tu, o que dizes? Aí ele parou de escrever por um pouquinho e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse quem nunca adulterou. Ele disse quem não tem pecado. Que lição é essa? Com uma frase ele igualou os acusadores ao acusado. Você sabe quem é o nosso acusador? Se o diabo é o nosso acusador, quem pratica a acusação é discípulo do diabo. Sabe o que Jesus fez? Jesus igualou todos os acusadores ao que estava sendo acusado. Porque na igreja todos nós somos iguais. Eu não sou melhor do que você, e nem você é melhor do que eu. Nós somos iguais para a salvação. A diferença só é a responsabilidade que pesa sobre o ombro de cada um, mas nós somos iguais para a salvação. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus disse que não tem pecado, atira a primeira pedra, logo a consciência, que é o maior tribunal que existe, de cada um começou a funcionar. Eu posso não ter cometido o que essa mulher cometeu, mas eu já fiz isso. Não dá para jogar. Eu posso nunca ter feito o que essa mulher fez, mas eu já fiz aquela outra coisa. Eu também não posso jogar uma pedra. Deixa eu ir embora. Eu posso não ter feito o que essa mulher fez, mas eu já fiz aquela outra coisa. Então eu também não posso. Um por um. Eu nunca fiz o que essa mulher fez, mas aquela outra coisa também é pecado. Eu não posso também jogar a pedra, não. Eu nunca fiz o que essa mulher está fazendo, mas aquela outra coisa no passado eu também já fiz. Eu também não posso jogar a pedra, não. Eu nunca fiz o que essa mulher fez, mas hoje eu já fiz aquela outra coisa. Também não dá para me jogar a pedra. Um por um foi saindo. Um por um foi saindo. Sabe quantos ficaram? Nenhum. Por que não ficaram nenhum? Porque na igreja não é lugar de ficar acusadores. Todos saíram. Oh, glória a Deus. Jesus virou e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, foram todos embora.
eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Com certeza, o que ele escreveu no chão foi apagado. Literalmente. Com certeza, o que ele escreveu na areia no chão, o vento apagou, o tempo apagou. Com certeza, o que ele escreveu lá não existe mais. E o que permaneceu? O que ele falou. O que ele escreveu foi apagado no chão pelo tempo, mas o que ele falou permanece até hoje. Ninguém pode te acusar ou me acusar, se debaixo do sangue de Jesus nós já estamos protegidos. Você pode aplaudir ao Senhor e adorar a Ele? Ele escreveu nas tábuas, ele escreveu no chão e ele escreveu na parede estucada. O rei tinha dado um grande banquete, muita música, muita bebida, muita orgia, uma festa pagã e ímpia, uma festa carnal. E o rei ficou doidão. Quando ficou doidão, lembrou dos vasos que eram consagrados a Deus, mandou os seus súditos trazerem os vasos para ele tomar vinho. Vasos estes que o pai dele havia trazido de Israel no cativeiro quando foi lá e destruiu o templo. A Bíblia diz que quando ele botou o vinho que tomou, uma parte da mão rabiscou na parede. A Bíblia diz que o rei ficou pálido, a junta de seus ossos relaxaram, seu semblante mudou, seu entendimento turbou e uma perna batia na outra. Acabou a música, acabou o banquete, o vinho azedou, a comida estragou, a música tornou-se em lamento, as mulheres foram embora, os convidados foram dispensados e foram introduzidos na presença do rei astrólogos, encantadores, adivinhadores, bruxos, feiticeiros, e nenhum deles conseguiu interpretar o que estava escrito. Quando o rei estava atônito, boquiaberto e empalidecido, a rainha, a velha, entra no palácio e diz: o que é que houve, meu filho? E disse: eu estava aqui num banquete quando uma mão misteriosa escreveu aquela frase ali. Essa criança aqui de 4, tira a atenção de quem está falando e quem está querendo ouvir, andando aqui no meio do corredor, por favor, responsável. Uma mão apareceu escrevendo na parede e ninguém consegue dar a interpretação. Já foram introduzidos à minha presença todos os que trabalham nessa área, mas ninguém consegue dar a interpretação. A rainha disse: não se turbe teu coração. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. No tempo de Nabucodonosor, teu pai, ele interpretava sonho, visão, enigmas e decifrava o que tinha para ele. Deus era na vida dele. O nome dele é Daniel e hoje se atende por Belsazar. Manda chamá-lo. Quando Daniel é introduzido na presença do rei, o rei diz para ele: és tu aquele Daniel que o meu pai trouxe dos cativos de Judá? A pergunta do rei é o seguinte: és o mesmo ou você mudou? É ainda crente ou desviou? Tenho ouvido falar a teu respeito, que em ti há luz e sabedoria. É o mesmo ainda? Porque se for o mesmo, eu tenho algo para ti. Agora, se não for o mesmo, não adianta de nada. Se me der a interpretação do que está escrito, te vestirei de púrpura, te colocarei uma cadeia de ouro no pescoço e te darei um cargo no meu reino. Daniel virou para ele e disse assim: para o senhor saber que eu ainda sou o mesmo, faça bom proveito das tuas dádivas, porque eu não estou aqui para negociar o que Deus me deu. Para o senhor saber que eu ainda sou o mesmo, não estou interessado no teu ouro, nem na tua vestimenta, nem tampouco no cargo que tu tem para me dar. Agora, o que Deus escreveu, se foi Ele que escreveu, eu irei interpretar, doa quem doer. Quando Daniel é introduzido na sala do banquete,
que ele lê a escritura, quando ele bate o olho, por certo, abre um ar de sorriso. E o rei disse: você conhece a escritura? Eu conheço a letra. Eu conheço a caligrafia. Eu falo com ele 3 vezes ao dia. Só consegue interpretar o que Deus escreve quem tem comunhão com ele. Só consegue entender o que Deus escreve quem fala com ele, quem adora a ele, quem serve a ele, quem glorifica a ele. Se a pessoa não adora a ele, não serve a ele, não fala com ele não fala com você, você não pode entender o que ele está escrevendo. Agora, se você fala com ele, serve a ele, adora a ele, aonde ele escrever, você vai entender o que ele está escrevendo. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Na verdade, estava escrito assim: mene, mene, tekel, farsim, ou seja, pesado, pesado, passado, passado, dividido, dividido. Como alguém vai interpretar isso? Pesado, pesado, passado, passado, dividido, dividido. Daniel bateu o olho e disse: rei, passado, passado, pesado, pesado, passado, passado, dividido, dividido. O que significa? Pesado fostes na balança e foste achado em falta. Passado, passado, de ti passou o teu reino. Dividido, dividido, entregue aos medos e os persas. Agora que vem o motivo pelo qual Deus escreveu. Mas por que, Daniel? Sabe por quê que tu foste julgado e foste condenado? Não, porque o Senhor pegou os vasos consagrados a Deus e trouxe para a festa mundana. Eu não acredito que é só por causa desses vasos. É só por causa desses vasos. Mas estavam na tesouraria faz tempo, ninguém usava. Mas não lhe pertence. Mas estavam cheios de poeira. Problema do dono do vaso. Eu só coloquei vinho. Esses vasos não foram feitos para colocar vinho. Eu só trouxe para a festa. Esses vasos não foram feitos para festas pagãs. Mas é porque estava lá. Desde quando meu pai trouxe, eu achei que não tinha valor. Continua valendo a mesma coisa. Porque esses vasos foram consagrados ao Deus de Israel. E rei, fica sabendo de uma coisa. O quê? Esse Deus tem um ciúme das suas coisas. E o Senhor mexeu naquilo que é dele, e ele não abre mão do que é dele. Por certo, você é um vaso de Deus. Quem sabe pode estar estacionado. Quem sabe pode estar na prateleira. Não prega mais, não canta mais, não sente mais aquilo que sentia antes. Parece que a Bíblia não se revela mais para você. Aquele poder que você sentia não sente mais. Parece que está estacionado na tesouraria, empoeirado. Os dons, eles são irrevogáveis. Eles ainda existem na tua vida. Simplesmente é que tu estás estacionado. E Deus está dizendo: eu vou voltar a lhe usar. Eu não abro mão da tua vida. Eu sou Deus que tiro a poeira de você. Purifico o meu vaso e não deixo colocar em coisas que não são santas em você. E vou voltar a usar você novamente. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda mais forte. Deus quer lhe usar novamente. Deus vai lhe usar novamente. Deus vai te exaltar novamente. Porque ouro não perde o valor. Prata não perde o valor. Porque esses elementos não enferrujam. Por isso é de honra, não enferrujam. O tempo passa, mas o ouro vale a mesma coisa. Sabe quanto é que o ouro sobe mais o valor? No tempo de guerra. No tempo de guerra, todas as moedas caem e perdem o valor. E o ouro sobressai ao valor de todos. Nós estamos em tempo de guerra.
E quanto maior a guerra for travada, mais você tem valor na presença de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda mais forte! Aleluia! Oh, glória! Se coloca de pé, igreja linda, em nome do Senhor. Quem está feliz essa noite?